Olá, boa tarde. Tudo bem, Jordana? Boa tarde, Renê. Tudo bem e você? Tudo bem também. Chegando aqui um pouquinho antes, aqui aguardando o pessoal, né? Vamos. Sim. Legal, fica à vontade. Ok, obrigada. Boa tarde, Oi, boa tarde, Carolina. Tudo bem? tudo bom? Eu preciso me identificar de alguma forma que eu sou autora e tudo, ou não? É, sim, na hora que a gente for fazer né, vocês forem fazer as apresentações, aí você fala seu nome. Eu também estou buscando aqui porque eu tenho controle pelo número, somente número dos artigos, né? Então estou tentando fazer o link aqui com os nomes. Isso era a parte lá do Blind Review, né? O seu qual é o artigo, o número dele? O número, Você não sabe o número, mas pode me falar o nome, porque daí eu associo. pronto, a inteligência artificial no setor público. É um Ah, tá. mapeamento Ok. sistemático acerca dos desafios de implementação. Ah, já localizo aqui. Segundinho. Boa tarde, Carolina. Renê, se você precisar do número do meu, eu posso te passar também. É,
Pode me passar também. Foi a Jordana, né? Isso. O Pode passar. código é o 967, Inclusão Digital e Participação Cidadã. Uma análise do cenário brasileiro. Eu já pego o restante. Tudo bem, José Helena? Tudo bem, professor, e você? Tudo bem também. Qual que é o seu? Eu sou assessor. Ah, você está acompanhando. Tá, legal. Desculpa. Obrigado por acompanhar, então, a sessão também. Imagina. Você que me mandou o WhatsApp faz um tempinho, né? Isso. Uhum, legal. Boa tarde a todos, todas. Olá, Luiz. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, professor? Boa tarde. Um pouquinho baixo. Escuta melhor? Tá melhor. Aham. Boa tarde. Não sei se vocês tinham me ouvido, né? Boa tarde a todos e todas. Sim, sim, estou ouvindo, sim. Ficou bom, obrigado. Qual que é o seu trabalho, Luiz? É o modelo de governança na perspectiva da cidade inteligente. Pela Uhum. listagem, eu acho que é o seu. É o 661, né? Isso. Uhum. Podemos fazer teste, pessoal, aqui do compartilhamento de tela. Uhum. Está projetado Sim, em tela cheia. sim, tela cheia. Está passando, não é? Uhum. Obrigado. Dá para ver bem. Obrigado. Meninas, se vocês quiserem fazer também, fiquem à vontade, tá?
Tá, também tela cheia. Tá ok para vocês estão vendo direitinho? Olha, na realidade, você está aparecendo aqui no cantinho de abaixo, sabe? No cantinho direito nosso, assim. Então, Tá, ele se sobrepõe à tela. Aí desapareceu. Aí tá certo, então. É, agora tá certo. Peço licença também para fazer rapidinho, então. Uhum. Também tela cheia. Tá tudo certinho. Também passou. Uhum. Legal. Bom, a sequência que nós vamos esperar, falta um minuto, mas a sequência que eu tenho aqui, então, que seria, a gente começaria, então, pela Jordana, né, Inclusão Digital, que é o 967. Depois a gente tem a Carolina, que é o 1584, sobre IA. E depois a gente tem uma pessoa ainda não apareceu, que é o 1680. E depois, por fim, a gente tem o Luiz Antônio, que é o 661, o artigo. Então, se essa pessoa não vier, aí o Luiz sobe, então ficaremos em três. Né? As apresentações, eu acho que você já tem as instruções, né? A gente tem apresentações de até 15 minutos, né? Se a gente tiver só em três, a gente pode pensar de ficar até em 15 a 20 minutos, porque daí a gente está bem tranquilo, né? E é isso, eu acho que daí vocês fazem uma pequena apresentação pessoal, assim, de vocês, e depois fazem a apresentação dos trabalhos, né? No final, aí a gente faz a discussão entre nós aqui do grupo. Eu sou o professor René Biroc, é, eu sou co-líder do tema Relação Governo-Sociedade, Transparência, Accountability e Participação. Sou professor de administração da Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. Aqui a gente não tem uma separação entre administração pública e empresarial. O nosso curso, ele, vamos dizer assim, é mais abrangente. E eu atuo também na pós-graduação, fui coordenador até bastante recentemente das duas últimas gestões do programa de pós-graduação em administração, orientando mestrado, doutorado, supervisão de pós-doutorado, né? Então, é isso, eu acho que podemos, então, começar, porque acho que somos só nós mesmos. Então, poderíamos começar aqui com a Jordana. Então, só uma coisinha. Zé Lena, você vai fazer gravação, alguma coisa ou não? Tem alguma instrução nesse Ah, sentido? nesse sentido, eu acho que a sessão já está sendo gravada, que está aqui o REC, né? Que a É nossa sessão verdade. já é gravada automaticamente no próprio Zoom. Tá bom. Então, tá, joia. Obrigado. Então, com a palavra, Jordana. Obrigada. Primeiramente, boa tarde a todos. Obrigada pela oportunidade. Meu nome é Jordana, eu sou servidora na Universidade Federal de Uberlândia e eu também sou discente do programa de mestrado em gestão organizacional da universidade. Sou servidora já há 5 anos, o mestrado estou encaminhando aí para, se Deus quiser, finalizar a dissertação. E eu vou colocar o compartilhamento de tela aqui então, para poder compartilhar a apresentação com vocês. Acho que tá compartilhando tela cheia. Sim. Sim. Deixa eu só. O meu trabalho, então, ele trata da inclusão digital e participação cidadã, uma análise do cenário brasileiro. Deixa eu só. Pronto.
Então, dando início aí à apresentação, né, a respeito dos ODS, né, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Organizações das Nações Unidas, né, um tema que está bastante em pauta, né, pela sua relevância, pela sua urgência. E dentre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a gente tem o objetivo número 16, intitulado Paz, Justiça e Instituições Eficazes. E dentre as várias ações previstas, né, para se atingir esse objetivo, está a garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis. Então, nessa assertiva, né, é importante a gente pensar que a administração pública, ela tem também por compromisso, né, promover e consolidar ações de governança que sejam pautadas, né, na transparência, na accountability, na integração social, né? E a gente sabe aí que as ferramentas digitais, as interfaces digitais, desde os anos 2000, vem sendo o interesse da administração pública, dentre outros fatores, né, para poder dar publicidade para os seus atos, para garantir aí a maior transparência e também para entregar serviços, né, para a população como um todo. Então, partindo da premissa, né, que o proposto pelo ODS 16, o governo eletrônico e a democracia digital, eles dependem inicialmente da inclusão e do acesso aos meios e serviços digitais, é relevante verificar qual que é a situação do Brasil nessa problemática, né? Então, aí parte a pergunta de pesquisa no âmbito do governo eletrônico, o que os estudos recentes nos mostram sobre a inclusão e a participação cidadã no Brasil. Então, a partir de uma revisão sistemática de literatura, né, o objetivo foi analisar o que os estudos recentes apontam, né, quanto à inclusão digital e a participação cidadã no país, tendo por parâmetro o ODS 16 da ONU, né? A gente sabe que no contexto cada vez mais global, informatizado, né, a exclusão do acesso aos meios e serviços digitais configura também uma limitação ao exercício pleno da cidadania, né, das pessoas. Então, daí a relevância de se verificar, né, qual que é a situação do país nessa problemática com base nos estudos recentes. Partindo para a metodologia do trabalho, o trabalho, então, é uma pesquisa qualitativa descritiva. Fiz um levantamento documental de artigos científicos publicados entre janeiro de 2019 e outubro de 2024. As bases de dados utilizadas foram a ASIS-BR, o SAEL e o SPEL. Então, foram usados 4 descritivos de busca, que foram inclusão digital, exclusão digital, democracia digital e governo eletrônico, que retornaram 201 artigos. E aí, a partir da leitura do título e do resumo desses artigos, foi possível identificar quais estavam em duplicidade e excluí-los. Também foi possível, né, fazer uma pesquisa para ver quais foram publicados em periódicos que não se enquadravam na classificação, Qualicaps A1 e B3, e a partir da leitura do título e do resumo desses artigos, identificar quais que tinham menor aderência com o objetivo da pesquisa. E então foi selecionado 28 artigos, eu fiz a leitura integral do teor desses 28 artigos, e aí foram selecionados 19, né, por maior relevância e maior contribuição aí com o tema de pesquisa. E aí, para a estruturação dos resultados, né, e para as discussões, pela leitura dos artigos, foi possível identificar que alguns, eles possuíam um viés semelhante. Então, foi possível, a partir da abordagem principal desses artigos, né, com base aí na questão da inclusão digital, da participação digital, foi feito três categorias. Aí, nessa primeira categoria, né, inclusão digital sob os reflexos da pandemia 19, foram categorizados 7 artigos, e aí a gente sabe, né, que a pandemia de Covid-19, ela acentuou diversos problemas, não só no Brasil, mas no mundo, né, diversas fragilidades, e aí dentre as fragilidades expostas aí, né, socialmente falando, pela Covid-19, teve também implicações sobre a questão da inclusão digital.
E aí, né, pelo tempo, a gente tem que destacar alguns pontos que eu considero mais relevantes. Então, a exclusão digital acentuada no período da pandemia de Covid-19, ela se destacou como um dos maiores obstáculos para a continuidade do aprendizado, quando a gente olha os artigos que trataram os reflexos da pandemia no contexto da educação, né, sob o pano de fundo da inclusão digital. A título de exemplificação, por exemplo, em cidades do interior de Minas Gerais, alguns recursos pedagógicos limitaram-se à impressão de materiais para os alunos, né? Então, isso aí demonstra, né, demonstra, né, de forma acentuada a questão da exclusão digital, né, do não acesso aos recursos digitais, até mesmo a falta de habilidade digital, né, por parte não só dos professores, né, do corpo escolar, mas também dos próprios alunos e dos pais, para acessar os recursos e ferramentas digitais, né, que pudessem, de certa forma, minimizar os impactos, né, por conta do isolamento social. Então, aí, como obstáculos significativos, né, a gente tem a desigualdade no acesso, a qualidade ruim da internet, a falta de equipamentos tecnológicos adequados, a capacitação, né, precária dos professores, pais, os ex-alunos para os domínios das tecnologias de informação. Dentro do viés também da pandemia, um estudo que abordou a respeito da vulnerabilidade, né, das populações de rua, em situação de rua. Em 2020, né, no auge assim, da pandemia, o Ministério da Saúde instituiu um aplicativo que é o Conect SUS. E aí, nesse aplicativo, além de dar informações, consultas online, né, ele informatizou de forma rápida, né, por conta da pandemia que catalisou essa informação. É uma iniciativa muito válida, foi uma iniciativa interessante, só que quando a gente pensa que naquela época mais de 220 mil pessoas do país estavam em situação de rua, quer dizer, o acesso a um aparelho telefônico com acesso à internet, ou mesmo a outro dispositivo eletrônico, como um notebook, tablet, enfim, é uma realidade distante para essa população. Então, essa população, ela fica excluída, né? Ela fica à margem da sociedade, ela deixa de exercer os seus direitos, de garantir acessos e atendimentos por conta aí dessa exclusão, ou seja, né, as populações mais vulneráveis, os estudos revelaram que elas enfrentaram barreiras significativas, né, por não ter acesso a esses dispositivos de internet. E aí, dando sequência, então, para a segunda categoria, né, os estudos foram categorizados no tópico exclusão digital como desafio participação cidadã, foram 5 artigos categorizados nesse tópico. E aí, dentre os principais resultados, né, a gente tem os desafios para a inclusão digital, que são pautados pela desigualdade econômica, como a entrave, né, aquisição de dispositivos eletrônicos, o próprio analfabetismo digital, ou seja, a inabilidade das pessoas de fazerem usos, né, de ferramentas digitais diversas, a necessidade de incluir a educação digital como um componente curricular nas escolas, né, a promoção e o incentivo ao debate para poder estimular a cidadania e a participação cidadã, né? Um dos estudos cita que o Marco Civil da Internet, por exemplo, ele fala que o acesso à internet é imprescindível para o exercício efetivo da cidadania. Um exemplo que a gente pode dar é do portal E-Cidadania, que é uma iniciativa do Senado Federal, né, que o estudo revelou que em 2019 o Portal Cidadania ele já tinha recebido mais de 60 mil ideias legislativas e 16 dessas ideias tinham se tornado PEC ou projetos de lei. Então, isso é um ponto, né, é um ponto positivo. Mas, quando a gente pensa na questão do acesso, né, igualitário, do acesso mesmo, né, da população como um todo a esses recursos, né, os estudos eles demonstram que as ferramentas digitais elas são uma realidade distante para as populações de baixa renda,
que moram nas áreas periféricas, nas zonas ribeirinhas, na zona rural, ou seja, né, são parcelas da população que historicamente são negligenciadas pelo poder público, né? Partindo, dando segmento para a terceira categoria, a gente tem os estudos categorizados nos tópicos serviços e práticas de eGov no viés de acesso e usabilidade, né? Que buscaram verificar aí como que as pessoas usam, se elas usam, né, todos os recursos disponíveis, os recursos disponíveis a nível de governo eletrônico, né? E dentre as inferências, né, foi possível perceber que, apesar das redes sociais elas representarem uma via inovadora de comunicação e interação, o que se percebe é a falta de uma política de comunicação inclusiva e efetivamente com foco na participação e no relacionamento entre a administração pública e cidadão. E aí, dentre outros dados, né, os estudos trazem que, embora mais pessoas estejam tendo acesso à internet, prioritariamente os grupos que mais utilizam a internet, né, que participam, que usam dessas ferramentas digitais, são caracterizados por grupos, né, representados por pessoas jovens, de alta renda, que têm ensino superior ou ensino médio completo, ou ensino médio completo em ensino superior, ou seja, maior formação acadêmica, e que residem em áreas urbanas, né, com melhor IDH. Então, a gente percebe que há diversas ferramentas e ações, né, como eu disse, desde os anos 2000, o governo, a administração pública vem se empenhando em entregar mais oportunidade de serviços para os cidadãos, tem a questão também dos portais abertos de dados, licitações, enfim. Então, é uma gama de serviços, mas para que a população possa acessar essa gama de serviços, possa usufruir ou possa exercer, né, a sua democracia de fato, elas precisam ter acesso, elas precisam estar inseridas na inclusão digital. Por isso que vários autores, né, foi um consenso comum, a questão da carência de políticas públicas voltadas para que se eleve a questão digital no sentido de inclusão inclusão da população e habilidade no uso dessas ferramentas digitais em paralelo com a redução das desigualdades sociais. E então, já partindo aí para as conclusões, né, voltando à pergunta de pesquisa, o que os estudos nos mostram, né, sobre a inclusão digital e a participação cidadã no país no âmbito de governo eletrônico, é que a inclusão digital no Brasil ainda é um desafio a se transpor, que para a participação cidadã com vistas à democracia digital, a barreira não está somente em superar a exclusão digital, mas em ações que integrem e capacitem a população, para que a população possa exercer sua cidadania de fato. Para a efetivação das práticas de governo eletrônico, as políticas públicas de inclusão elas têm de estar alinhadas com a redução da desigualdade social, porque a desigualdade está vinculada diretamente à questão da exclusão digital. Uma das limitações da pesquisa é que os artigos eles foram pesquisados apenas em língua portuguesa e a partir de 3 bases de dados. Então, para futuras pesquisas de revisão bibliográfica, seria interessante ampliar a busca em outras bases de dados e também em língua estrangeira, né, para corroborar com os pontos que foram apresentados ou trazer novas visões. E como sugestão de tópicos para pesquisas futuras, né, fica aí uma sugestão de investigar no contexto de governo eletrônico, né, quais as ações públicas que estão sendo voltadas às populações marginalizadas, né, seja pela falta de acesso ou pelo não domínio das interfaces digitais, quais as lacunas, né, observadas aí nessas ações e os resultados alcançados. Então, as referências e eu agradeço a oportunidade e a atenção de todos. Muito obrigado, Jordana. Excelente apresentação, ficou bastante claro, assim, está bem vinculado assim a todo o teu trabalho, né, que eu fiz a leitura. E depois a gente vai Obrigada. bater um papinho ali no final com todos vocês, tá? Também cumprimento o Guilherme, que
chegou logo no início da sua apresentação. Bem-vindo, Guilherme. Você vai ser o terceiro, então, a se apresentar. É o artigo 1680, né? Sobre organizações da sociedade civil, é isso? Transparência em parcerias do marco regulatório. Consegue me ouvir? Agora sim. Aham. Tá. Não, eu não sei se aqui a sessão é aberta. Eu só vim Ah, para sim, assistir. aberto. Ok. Tá bem. Então, acho que desculpa, então, eu imaginei que, como está faltando um apresentador, Ah, imaginei que fosse você. Mas, desculpa, fica à vontade. tranquilo. Fabiano aqui, professor. Será que é ele? Ou ele é Fabiano, chefe? pode ser, eu não consegui fazer a ligação dos nomes com os números, porque foi blind review, né, as avaliações, então eu não, mas pode ser Fabiano, mas não precisamos, podemos seguir adiante sem problema. Então agora eu vou passar para Carolina, que é do artigo sobre inteligência artificial, que é o 1584. Vou compartilhar aqui minha tela novamente, então, deixa eu ver se dessa vez vai dar certo. Vocês estão vendo bem minha tela? Sim, ela não Ela está, não tá em tela cheia. Agora foi? agora sim. Agora sim? Ah, tá bom. Então, primeiramente, boa tarde a todos, né? Estou muito feliz, né? E gostaria muito de agradecer ao SEMEAD pela oportunidade. Estou feliz e estou nervosa também. Queria agradecer também aos avaliadores, né, do meu artigo, a todos os que estão aqui presentes. Então, como eu falei, meu nome é Carolina, eu sou formada em secretariado e faço atualmente mestrado em administração pública pelo Profiap na UFRPE, né? Eu trabalho também na instituição, na universidade. É, os autores, né, desse artigo foram, além de mim, né, o meu orientador, o professor Jorge Correia, o professor Paulo Silva, meu co-orientador, e o meu colega de mestrado, Lucas Maciel, que foi o revisor desse mapeamento, né? Então, o título do meu trabalho é Inteligência Artificial no Setor Público, um mapeamento sistemático acerca dos desafios de sua implementação. E aí, só esclarecendo, a minha dissertação, vai ser feita por artigos, sendo esse o meu primeiro artigo, né? Então, o meu tema principal é a implementação da inteligência artificial generativa nos processos seletivos da Universidade Aberta no Brasil, na minha unidade acadêmica, né? Então, esse artigo, achei por bem fazer um mapeamento sistemático acerca desses desafios de implementação, já que essa vai ser minha intenção na minha dissertação. Introduzindo então meu trabalho, né? A minha pergunta de pesquisa foi como a inteligência artificial tem contribuído para a otimização dos processos de gestão no setor público, considerando os desafios técnicos, éticos e jurídicos identificados em aplicações práticas e quais são as lacunas de pesquisas identificadas. Então, esse para mim foi um tema bastante relevante, né? E a contribuição que eu quero passar para a sociedade, eu acredito que também seja bastante importante, considerando que essa pesquisa, né, eu busco investigar a utilização da inteligência artificial para a aplicação, né, das atividades realizadas no serviço público, que esse aprimoramento é uma busca constante, né, para trazer maior agilidade nas operações e reafirmar a responsabilização do Estado frente às exigências da sociedade. Então, nesse contexto, né, a gente traz aí essa transformação digital, que é um instrumento indispensável nesse aprimoramento, sendo a inteligência artificial um de seus ramos, né?
Então, essa introdução da inteligência artificial no serviço público, ela ainda está bastante tímida, e aí eu falo principalmente no meu setor de trabalho, né? A gente não utiliza hoje ferramentas de inteligência artificial operacionalmente em nenhuma das nossas atividades, por isso que a minha dissertação tem essa proposta, mas a gente vê que ela tem sido progressivamente incorporada, né, em diversos setores, e o governo tem investido, né, na implementação e aprimoramento, então acredito bastante na relevância desse estudo. O meu objetivo geral foi sintetizar, né, os desafios de utilização e as lacunas apontadas acerca da aplicação da inteligência artificial no setor público, tendo como objetivos específicos identificar quais são os impactos da IA na eficiência administrativa, quais têm sido as aplicações práticas de IA em alguns brasileiros, alguns públicos, né, brasileiros, e quais são os desafios éticos, técnicos e jurídicos da implementação de IA na gestão pública. Passando então para a metodologia, essa pesquisa ela é caracterizada como qualitativa, de caráter exploratório e descritivo, fundamentada no mapeamento sistemático da literatura, como eu falei no começo, né? E aí, no processo metodológico, foram utilizados termos de busca em português e inglês, né, considerando as bases de dados que foram utilizadas. Então, algumas bases não tiveram buscas relevantes em português, e essa pesquisa foi feita separadamente, em português e em inglês. As bases de dados utilizadas foram a Web of Science, a periódico CAPES e a Scopus. E aqui tem um quadro com os critérios de inclusão e exclusão utilizados inicialmente, né? E aí, meus primeiros filtros foram estarem disponíveis com livre acesso, o período de publicação nos últimos 5 anos, de 2020 a 2024, terem sido revisados por pares. A pesquisa foi feita em idiomas português, inglês e espanhol, e foram utilizados apenas artigos, né? Desconsiderando aí capítulos de livros ou livros e conjunto de dados, etc. Considerando que a pesquisa final, né, desse filtro foi bastante robusta, né, a gente ainda fez alguns outros critérios de inclusão e exclusão, considerando que tinham muitos artigos repetidos, né, por serem 3 bases de dados diferentes, então normal, artigos repetidos. As áreas temáticas também a gente fez essa filtragem, considerando que existem muitos artigos de estudo na área de saúde, por exemplo, que não entrariam no escopo da minha pesquisa. E aí, e também a potencial relevância, né, do estudo para responder aos objetivos, né? Então, foram selecionados 22 artigos para esse estudo. Eu trouxe eles aqui, mas eles estão referenciados lá no meu artigo, né? Com o nome do autor, ano, e o link de acesso a todos esses artigos. Então, passando aqui para a parte dos resultados, né? De acordo com o meu primeiro e segundo objetivos específicos, né? A primeira sessão de resultados, ela buscou trazer os principais impactos na eficiência administrativa e alguns exemplos de aplicações práticas, né, que já vêm sendo utilizadas no serviço público, que a gente vai ver aqui rapidamente, né? Então, esses impactos, eles foram divididos em tópicos para uma melhor visualização, né, e exemplificação. E aí a gente vê aqui o primeiro, o aumento da eficiência operacional e melhoria na prestação de serviços, né? E aí na literatura estudada, né, a gente encontrou diversos benefícios nesse sentido, né, dessa implementação da IA, e mostrando, né, que essas ferramentas elas são capazes de diminuir o tempo e os recursos empregados em diversas tarefas, e que ela pode ser uma importante ferramenta para o aperfeiçoamento da gestão pública, né? Então, aí são trazidos alguns exemplos de arquétipos, como a plataforma GovData do Ministério da Economia, né, que permite identificar erros e oportunidades
de melhoria nos programas políticos sociais, né, oferecendo informações mais estratégicas aos gestores. Eu trouxe também como exemplo o projeto Victor, do STF, que é um projeto que foi desenvolvido pela UNB, né, para atuação das atividades do STF. E o que essa ferramenta faz é basicamente identificar processos semelhantes, né, e isso ajuda a reduzir o tempo. Desculpa, está tendo uma obra aqui. Isso ajuda a reduzir o tempo de análise pelos magistrados, tornando o trabalho mais ágil. Vocês conseguiram me ouvir? Sim. Pronto. Enfim, desculpa aí. Outro tópico também que a gente trouxe para a pesquisa foi relacionado ao aprimoramento da tomada de decisão e formulação de políticas públicas, né? Então, a gente viu que a inteligência artificial, ela possibilita que o governo ele possa atuar de forma preditiva. Então, ao invés de ele estar atuando de forma a, ao invés de ele estar corrigindo o que precisa ser feito, ele já prevê como pode atuar, né? Então, ele ajuda a antecipar as necessidades, né? Tornando, assim, a percepção pública mais... Eu posso continuar falando? Vocês me escutam se eu continuar falando? Vocês me Sim. escutam? Oi, Carolina. Sim, dá para ouvir, sim. É só na hora assim que faz um barulho mais forte assim, mas mesmo assim a gente consegue ouvir a sua voz. Dá para seguir, sim, não tem problema. Tá Tá bom, perfeito, desculpa. dá para ouvir super bem. Certo. Então, eu estava falando, né, do aprimoramento, né, da, da tomada de decisões, formulações de políticas públicas, né? Desculpa Então, eu interromper, você trouxe estava como... falando da. Desculpa interromper, você estava falando das questões preditivas, né? É, Foi, e- eu falei, exatamente. Assim, fornecendo informações estratégicas, né? E aí, eu estava terminando de falar do projeto Victor, não é isso? Não, não, estava falando do aprimoramento, exatamente. Eu já tinha passado essa parte, desculpa. Então, eu trouxe como exemplo, né, desse aprimoramento da tomada de decisão, esse indicador de riscos e contratações, o IRIS, né, que é um indicador desenvolvido pelo TCE do Rio de Janeiro, e ele utiliza diversas informações de base de dados para facilitar a identificação de possíveis incoerências de informações, né, facilitando e aprimorando a tomada de decisão no serviço público. O próximo tópico, então, é a melhora no engajamento do governo cidadão e aumento da confiança. Então, foi visto que a inteligência artificial ela contribui para uma melhor interação, confiança e satisfação do serviço público em relação à governança e prestação de serviços. E aí a gente trouxe como exemplo o Zelo, né, que presta informações do TCU à população através de mensagens de texto. Então, ele tem essa interação com o cidadão através de ferramentas como WhatsApp, Twitter, enfim, é bem interessante. Ainda em relacionado aos impactos positivos, a gente tem a otimização da alocação de recursos e sustentabilidade e o combate à corrupção e irregularidades. Então, muitos exemplos que foram trazidos, eles demonstram a eficácia dessas ferramentas, né, nesse sentido, mas a gente trouxe também mais um exemplo prático, que é o Alice, o analisador de licitações, contratos e editais, que é utilizado pelo TCU também, que ajuda a instituição na identificação de indícios de irregularidades, né, nas licitações e contratos, o que acaba permitindo a intervenção imediata e mais ágil dos agentes públicos, né, nessas contratações, né? E aí reduz as possibilidades de fraude.
E aí, agora respondendo o terceiro objetivo específico, né? Essa sessão fala dos desafios encontrados na implementação da inteligência artificial no serviço público. E aí, esses desafios, eles foram divididos em três tópicos, né? Que foram os desafios tecnológicos, éticos e jurídicos. Então, falando um pouco sobre os desafios tecnológicos, né? Aí a gente pode pensar no envolvimento da integração de dados, né? Quando a gente oferece dados de baixa qualidade ou baixa confiabilidade, isso pode comprometer os resultados. Então, esse é um desafio que as instituições públicas elas precisam estar atentas para, enfim, poderem trazer sempre dados mais confiáveis e enfim, de boa qualidade. Os desafios éticos, eles já trazem questões como os vieses, né, os preconceitos que podem estar ali embutidos no desenvolvimento da ferramenta, né, e serem repassados para os resultados. Também tem a questão da privacidade de dados, né, e aí entra a questão da conformidade com a LGPD. Também tem questões como transparência, explicabilidade, né, a chamada caixa preta. E aí a gente pega um gancho com os desafios jurídicos também, né, que aí envolve a regulamentação da IA e a participação também humana revisional, que são fatores essenciais para garantir resultados bem contextualizados, né? E aí um outro desafio relacionado à questão jurídica, né? Tem a ver com a responsabilização e atribuição de culpa nos casos de decisões equivocadas, né? Que são questões também importantes a serem pontuadas. E aí é importante destacar também que a falta de transparência em algumas das operações das ferramentas de IA, elas podem comprometer o alcance de alguns dos princípios constitucionais, como o da motivação ou da transparência, que são princípios fundamentais para a administração pública, né? Então, finalizando aqui a minha apresentação, eu vou trazer as considerações finais que respondem as minhas lacunas de pesquisa, como os impactos a longo prazo, usabilidade na tomada de decisões, o aprofundamento sobre participação e controle social, a colaboração público-privada, a sustentabilidade financeira e custos de implementação, que são aí questões que precisam de um maior aprofundamento. E aí eu queria destacar, né, por fim, algumas das contribuições dos avaliadores que para mim foram muito relevantes. E eu queria só comentar porque eu levei em consideração e eu estou fazendo um aprofundamento da análise crítica dos resultados e trazendo um maior aprofundamento, né, dos desafios específicos, principalmente em relação ao Brasil, como desigualdade digital e as resistências culturais, que são questões não só brasileiras, mas especialmente brasileiras também, né? E como o artigo faz parte da minha dissertação, algumas das observações apontadas, elas vão ser complementadas no trabalho final. Então, eu agradeço a disponibilidade e a oportunidade de participação aqui. Peço desculpa também pelos atropelos que tiveram, e é isso, gente. Obrigada. Obrigado, Carolina. Ficou muito boa a apresentação, tá muito clara. Os pequenos ruídos que aconteceram não atrapalharam de forma alguma, fica bem tranquila, porque deu para compreender perfeitamente. E é muito bom. Depois a gente segue ali para conversar. Então, agora, já que a gente não teve o artigo 1680, né, porque os autores não estão aqui, eu vou convidar, então, o Luiz Antônio, para a última apresentação, que é do artigo 661, sobre a questão das cidades inteligentes. Então, fica à vontade. Pessoal, vocês me escutam? Sim, Tem algum incômodo no áudio? Não. não, dá para escutar. Uhum. Vou compartilhar aqui minha tela. Fiz até um print aqui nosso, depois eu vou mandar no chat. Que a gente está apresentando, né? Às vezes não consegue fazer o registro. Tirar aqui.
Então, pessoal, boa tarde, né? O meu nome é Luiz, eu sou professor do Instituto Federal da Paraíba, e do mestrado em Gestão Pública da UFPB, o PPGP, tá? A minha pesquisa, ela trata sobre o modelo de governança na perspectiva da cidade inteligente, né? A gente fez um estudo analisando as relações antecedentes, mediadoras e consequentes. De alguma forma, ela se conecta com os estudos, né, que foram apresentados aqui, só que ela tem um viés mais quantitativo. O estudo foi desenvolvido por mim, em conjunto com a professora Luciana, Cristine e o Alide, que são da Universidade Potiguar, no Rio Grande do Norte, e a professora Eliana Severo, que é da UFPE. Então, o nosso trabalho, né, ele traz a temática das cidades inteligentes, né, como uma estratégia, né, e um caminho para mitigar problemas no crescimento urbano e a busca por uma maior qualidade de vida. E no desenvolvimento das cidades inteligentes, a gente defende a governança como elemento de base para o desenvolvimento dessas cidades, né? E considerando as diversas diferenças, né, contextuais entre os países, até mesmo aqui no Brasil a gente tem essas diferenças contextuais, o modelo único de governança ele não seria adequado. E a gente também traz a potencialidade e interesse das cidades brasileiras em se tornar cidades inteligentes, né, como ações que estão voltadas à Carta Brasileira de Cidades Inteligentes, à Estratégia Nacional de Governo Digital, à Rede GovBR, e a aparição de algumas nossas cidades brasileiras em rankings internacionais, né? Como o Cities in Motion Index, que é da Universidade de Navarra, mas em que o Brasil apresenta ali em média 7 cidades, mas que não estão bem ranqueadas, né? Então, o objetivo do estudo foi propor um modelo de governança na perspectiva da cidade inteligente no contexto brasileiro, né? Considerando que esse é o elemento de base para a existência das cidades caracterizadas como inteligentes. Aqui a gente traz as dimensões da governança inteligente e as hipóteses de pesquisa. O referencial teórico do estudo ele foi baseado no levantamento teórico por hipóteses, né? Então a gente trouxe 5 antecedentes da governança inteligente e 3 consequentes, né? A tecnologia da informação e comunicação, né? Que trata dos canais de comunicação e compartilhamento de informações. A transparência, que já traz um pouco mais questões voltadas para a prestação de conta, compartilhamento de visões dos governos. O engajamento trata, e a capacitação do cidadão, trata desse pertencimento, né, e a capacidade no uso de plataformas, como foi apresentado em alguns estudos aqui, né, no estudo, acho que especificamente do da Jordana. A comunicação, que trata sobre o diálogo, a importância das lideranças comunitárias, né, e essa geração de confiança. E a participação em parceria, que trata da participação mais digital, né, ou tradicional, mais ativa do cidadão e na troca de experiência também entre os governos. E os fatores, né, os construtos consequentes aqui apresentados de uma governança inteligente implementada nas cidades, está um governo mais interagindo e centrado no cidadão, onde ele tem mais capacidade de diálogo, né, de compreender melhor as necessidades do cidadão, o cidadão incluso e qualificado, onde a gente tem a geração de capacidade, né, para que o cidadão realmente ele consiga coproduzir, né, com consciência do que ele está desenvolvendo, e um governo mais efetivo, que trata sobre a otimização dos gastos públicos, maior agilidade no atendimento às demandas da sociedade, né? Então, a gente traz as hipóteses de pesquisa aqui, que são as relações de influência, como está apresentado na nossa figura 1, que é o modelo teórico do estudo. Em relação ao método e técnica, a gente utilizou uma amostragem não probabilística e intencional, porque a gente selecionou alguns grupos que tinham interesse na temática, né? Como pesquisadores de grupos de pesquisa, líderes da ANPAD que trabalhavam sobre o tema, entidades não governamentais, desenvolvedores de iniciativas de cidades inteligentes, e a gente desenvolveu uma base de 1.755 possíveis respondentes, alcançando 401 e finalizando aí depois das exclusões com 364 respondentes distribuído nas 5 regiões do Brasil. Para que a gente fizesse a mensuração da escala, né, que o trabalho ele faz essa mensuração e a validação de uma escala, os fatores formativos do modelo, né, eles foram levantados a partir da revisão sistemática da literatura, né, e como as colegas apresentaram anteriormente, foi feito um levantamento teórico, identificado esses fatores que desenvolviam essa governança inteligente, e esses fatores foram trazidos aos especialistas brasileiros para que houvesse aí uma
contextualização à nossa realidade, né, a partir dessa visão brasileira. E também foram desenvolvidas as afirmativas que iriam compor cada um desses construtos, né? Foram 45 afirmativas entre antecedentes e consequentes. Foi feito uma validade de conteúdo, de face e pré-teste dentro dessas afirmativas para trazer essa validade mais textual do material. Em relação à validação da escala, né, a gente utilizou a modelagem de equações estruturais, né, a primeira etapa dessa modelagem de equações estruturais, né, é a análise fatorial confirmatória, onde a gente olhou a normalidade dos dados, a multicolinearidade, algumas medidas de intercorrelação, e usamos aqui o SPSS e o EMOS para desenvolver essa análise mais estatística do modelo, né, para além da análise de validade já feita anteriormente, mais textual. E o segundo momento, né, é a análise do modelo estrutural, que é a agregação das respostas, né, dentro do modelo e a avaliação das hipóteses que foram previstas, como apresentadas anteriormente, né? Esse segundo passo, a gente chama de teste de teoria estrutural, da modelagem de equações estruturais, onde a gente avalia as relações entre esses construtos que foram apresentados teoricamente no início, né? Para isso, a gente analisou a significância estatística, as relações entre os construtos e as influências entre eles. Partindo para a análise e discussão dos resultados, a gente tem essa divisão basicamente em dois momentos. O primeiro momento foi a mensuração e validação da escala, né? Então, a gente analisou, por meio da análise fatorial confirmatória, a normalidade dos dados, a gente viu que algumas questões elas tinham multicolinearidade, ou seja, elas diziam a mesma coisa estatisticamente. Também analisamos as medidas gerais de intercorrelação para utilizar a análise fatorial confirmatória, né, para validar a escala, né, e trazer essa confiabilidade. Fizemos a análise do modelo de mensuração, olhando as cargas padronizadas, que fala sobre as forças de cada variável em relação a representar efetivamente o seu construto. E sugeriu-se um ajuste no modelo, que foram exclusões de algumas variáveis, para deixar aquelas que realmente representavam com mais força, né, com mais carga, aqueles seus construtos, né? Então, quem é que representa melhor a tecnologia da informação? Quem é que representa melhor o engajamento? A gente trouxe e fez essas exclusões e manteve aquelas mais adequadas, né? E aí, a nossa escala final tem 31 itens, dividido nos 9 construtos, que são os já apresentados teoricamente no início, né? Então, aqui a gente tem a análise do modelo estrutural, né? Primeiro foi a validação, e após a validação a gente faz a análise do modelo estrutural, e esse modelo estrutural ele mostra aquele modelo teórico testado empiricamente, né? Mostrando as relações aqui entre os construtos antecedentes em relação à governança e o consequente em relação à governança. A gente observa que as relações de influência não são tão moderadas para alta, né? Então, alguns têm uma relação baixa, e também nós observamos, né, estatisticamente, que não se confirmavam duas das hipóteses, que era que o engajamento e capacitação do cidadão, assim como a participação em parceria, elas não influenciavam diretamente a existência de uma governança inteligente. E aí, nós, olhando também para os índices de ajuste do modelo, o RE fala que o modelo ele pode ser reespecificado, né? Então, o que é que nós fizemos no estudo? Propomos um modelo, né? Fizemos um modelo teórico, depois desse modelo teórico nós observamos que os nossos dados eles se adequariam melhor a um outro modelo, que a gente chama de reespecificação do modelo, e efetivamente um modelo estrutural proposto, né? Então, a gente considerou que o modelo estrutural proposto ele apresentaria melhor os nossos dados, melhorando os índices de ajuste, as relações de influência seriam melhores apresentadas e os dados, com base nos dados que a gente coletou, que é justamente a realidade brasileira, né? Claro, considerando as evidências teóricas que sustentam essas relações, né? Então, nós reespecificamos o modelo, trazendo um modelo proposto final, que é o objetivo do estudo, né? Aonde a gente entende que a tecnologia da informação e a participação em parceria, elas passam a ser construtos mediadores. Então, para que a transparência, para que o engajamento e para que a comunicação ela aconteça de uma forma mais intensificada, a gente precisa utilizar, né, precisa passar pela tecnologia da informação e por práticas de participação em parceria,
para que isso aconteça de uma forma mais intensificada, né? Justamente o papel delas é de moderador. Não houve nenhuma alteração em relação aos consequentes, porque a gente observa uma boa relação de influência, né? E então, aqui a gente fez uma análise das relações, né? E todas elas passaram a ser significantes, né? E, teoricamente, o que é que a gente compreende com essa mudança no modelo, né? Que a transparência, ela passou a ser intermediada, né, pela tecnologia da informação e assim ela consegue influenciar melhor a governança inteligente, né? Então, isso corroborou com o estudo de Silvio Fernandes, né, ao apresentarem que a disponibilidade de dados abertos, que representam a prática do uso da tecnologia da informação no processo de transparência, melhora a eficácia da governança inteligente, né? E também através da tecnologia da informação, né, é capaz de criar ferramentas que podem empoderar, né, e engajar o cidadão, porque ele consegue ter, a partir desses processos de informação, né, de tecnologia, ter acesso a mais informação e ficar mais engajado e empoderado para tomar decisão sobre a sua cidade. Considerando, obviamente, que há espaços para exclusão, né, digital, como foi apresentado no trabalho de Jordano, por exemplo. O engajamento e capacitação do cidadão, né, ela já é mais moderada pela participação e parceria para poder influenciar a governança inteligente. Um exemplo dessa mediação é justamente a possibilidade da criação de sistemas de reconhecimento dos cidadãos mais participativos, por meio de prêmios, gerando maior engajamento desse cidadão na cidade, né? Então, aqui, o engajamento do cidadão, ele acontece de uma forma mais intensa quando há práticas de participação, porque ele se sente mais engajado e, consequentemente, ele se sente mais pertencente ao grupo, né? Ele se sente mais... tem até um termo que eu separei que ele se sente mais engajado, mas é porque ele sente mais pertencimento, né? Sente mais um pertencimento. E a comunicação, ela já foi mais mediada, né, tanto pela tecnologia como pela participação e parceria, né, pelos dois. Por quê? Porque a tecnologia, né, no processo de interação e comunicação com o cidadão, ela é uma etapa que é desafiadora pelos governos, né? A gente falou aqui, né, a colega Carolina, ela apresenta no estudo delas várias ferramentas de IA, mas ela falou também que no trabalho dela não é tão utilizado, né? Então, a tecnologia nesse processo de interação e comunicação com o cidadão é uma etapa desafiadora para o governo, mas é um caminho que vai alcançar os melhores desempenhos na prestação de serviços públicos, né? Salvo os processos de exclusão que precisam ser estudados e devidamente tratados, né? Com políticas adequadas. E também, o outro ponto aqui é que já o processo de participação, ele tem a função de auxiliar ele tem a função de auxiliar a comunicação entre o Estado e a sociedade, tornando o diálogo desses processos em ações mais concretas por meio da participação cidadã, né? Então, seja uma participação própria do cidadão, seja uma parceria público-privada, porque o construto ele fala de participação em parceria, ou por troca de experiências governamentais. Em relação às conclusões, né, o modelo final proposto nesse estudo, ele indica que a transparência, o engajamento e capacitação do cidadão e os processos de comunicação, eles são elementos que antecedentes, né, quando considerado o desenvolvimento da governança inteligente. Mas eles necessitam de mediação para influenciar essa governança, né, para poder gerar valor, né, para a sociedade. E aí os elementos de tecnologia da informação e comunicação e participação e parceria são esses elementos que fazem esse meio de campo, né? São intermediadores e facilitam o desenvolvimento da governança. Então, quando eu tenho mais tecnologia, mais participação e mais parcerias, eu tenho melhor tecnologia da informação aplicada, né? E usada, melhor transparência, eu tenho mais cidadão engajado, eu tenho um melhor processo de comunicação. Já como resultado esperado, como consequência da implementação, né, desse governo inteligente, eu tenho um governo que é mais capaz de uma interação com o cidadão e está mais centrado nele. Eu tenho um cidadão, né, fazendo essa tarefa de casa, eu tenho um cidadão que ele está mais incluso, porque ele se sente mais qualificado, né, para poder interagir com a sua cidade e coproduzir. E eu tenho um governo mais efetivo no desenvolvimento de suas ações, porque ele consegue acertar mais, porque ele escutou a sociedade e faz entregas reais, né, para além dos interesses particulares, né? E a contribuição
Para a ciência, né, está associado à busca por uma definição dessa teoria, né, desses elementos teóricos, que são os elementos que circundam a governança inteligente, conflitando com as considerações dos especialistas. E aí a gente traz a característica, né, de um modelo mais brasileiro, né? Gerencialmente expondo os construtos relevantes no desenvolvimento dessa governança para o contexto brasileiro e, teoricamente, porque a gente traz uma escala de investigação desses antecedentes e consequentes para a governança e propõe um framework, né, que é esse modelo final. E socialmente porque ele discorre sobre um tema que alicerça o desenvolvimento das cidades inteligentes, né, que aqui no Brasil a gente também tem várias críticas, né, eu não me debrucei sobre essas críticas no trabalho, né, porque a gente tem a limitação de espaço, né, mas são temas bastante discutidos, né, e se verdadeiramente trabalhados alcançam socialmente também a sociedade. Algumas referências que foram aportadas no estudo e eu agradeço a atenção de todos. Eu não cronometrei meu tempo, porque a gente estava com um tempinho mais à vontade, né, professor? Eu peço desculpa se me excedi. Não, tá tudo certo, Luiz. Obrigado pela apresentação, excelente também, Agradeço. muito robusta, né? Consegue me ouvir? Sim, sim. Eu Sim. que agradeço. Muito robusta a apresentação e o trabalho, né, também, que foi realizado por vocês, pela equipe aí de coautores, pesquisadores, né? E, bom, agora a gente temos aproximadamente 30 minutos para a gente poder conversar um pouco, para poder fazer assim o nosso diálogo aqui. Eu gostaria de fazer rápidas observações a respeito dos trabalhos, né? Primeiro que eu vi eu fiquei muito feliz porque eu vi que há vamos dizer assim, um entrelaçamento apesar de subtemas, né, que eles têm ali né, a sua demarcação, existe um entrelaçamento muito interessante nessa discussão entre os trabalhos que foram apresentados, né? Eh, Ouso até dizer assim que dentro né, vendo essa totalidade, né, ao final, que assim o trabalho da Jordana, por exemplo, ela é como se de certa forma ela está olhando para o retrovisor e vendo como é que as políticas públicas e a infraestrutura de acesso dos governos eletrônicos, né, como é que, você olhando essa realidade dada, como é que ela está constituída, né? E aí, então, ela vai localizando os vários desafios, que muitos já são bastante conhecidos, né? A gente sabe disso, mas ela foi lá a campo e fez esse levantamento científico, trazendo, assim, uma boa base, bastante bem sistematizada, né? Para poder referendar enfim, essa realidade, né? O caso do professor Luiz Antônio é interessante que ele dialoga bastante bem assim com esse seu trabalho, né, da Jordana, né? Mas ele já vai através então de uma metodologia quantitativa bastante robusta, ele procura justamente fazer aferições cada vez mais finas que eu acho que nos ajudam a pensar um próximo passo, né? Ele já está com um olhar, vamos dizer assim, eu diria, menos no retrovisor e mais para vendo o que vem à frente, né? As possibilidades, a partir, evidentemente, claro que sempre dessas séries históricas, do que está dado, né? Evidentemente, todos nós estamos olhando para o passado, né? Mas só para tentar fazer um pouco essa metáfora, né? Então, a partir disso, ele já nos ajuda a pensar um pouco mais para futuras ações. E o caso da Carolina, trabalho também muito interessante, que ele tem essa relevância, vamos dizer assim, em termos é muito oportuno para estar discutindo hoje em dia esse trabalho sobre inteligência artificial nessa relação com os governos, né? E eu que não estudo essa temática, me trouxe, vamos dizer assim, boas informações, boas surpresas, né, de ações e projetos que estão sendo realizados com o apoio de universidades públicas dentro do governo federal. Então, muito interessante os vários projetos que estão sendo realizados e com um enorme potencial de melhoria, né? Então, nesse sentido, quando a gente vê, por exemplo, como esses processos de governo eletrônico, podemos chamar assim, como é que eles estão relacionados, né, entre si, que foram aqui apresentados,
a gente pode começar a pensar assim, né, como a inteligência artificial, ela pode trazer benefícios impressionantes, né, e que podem mudar o patamar do que a gente vinha discutindo até então, né. Achei muito oportuno e com um enorme potencial assim de desenvolvimento, né. Em relação assim a queria fazer então só também algumas perguntas, já vou lançar para vocês, né? No caso da Jordana, né? Eh, Tendo em vista esse meu comentário, né, que são alguns desses achados são achados já bem consolidados, né, pesquisadoras que tratam do tema, né? Eu te perguntaria então, olhando um pouco para frente, assim, quais são os novos caminhos de pesquisa nesse tema, considerando que, então, esses achados, eles são confirmatórios dessas realidades já conhecidas, né? Então, o que que você, na sua visão, o que que você vê em termos de futuro possível, em termos de continuidade da sua pesquisa, né? Porque bateu muito sempre nessa questão, assim, do acesso, né? E também da exclusão, né? Da exclusão digital, mas também que está muito correlacionada com a exclusão socioeconômica, né? Então, são questões muito conhecidas nesse sentido. Como é que você vê essa possibilidade de continuidade, apesar de você ter colocado ali já no seu artigo, futuros, né, trabalhos de pesquisa que você vê? No caso do professor Luiz Antônio, né, eu gostaria até de fazer, assim, vamos dizer assim, uma provocação no bom sentido, né, em termos de contribuição, para poder, então, quais são as sugestões, Luiz, que você poderia fazer para a Jordana, né, tendo em vista o trabalho bastante robusto que vocês fizeram, né, para ela dar continuidade nas pesquisas dela, né? Tendo em vista esses diálogos, né, entre os trabalhos de vocês, né, que eu achei que tem bastante diálogo aí, né? No caso do seu trabalho, sobre isso, eu achei assim, gostei muito, apesar de eu não trabalhar com métodos quantitativos, né, eu fiquei muito bem impressionado principalmente quando vocês trataram como o que vocês denominaram ali dessa reespecificação do modelo, né? E ao fazer, então, essa revisão estatística das variáveis, né, do modelo teórico, vocês encontraram um lugar que, vamos dizer assim, traz boas explicações, né? Se encaixa bem dentro do modelo para poder pensar, então, tanto que são os mediadores, né, que vocês denominam ali como mediadores, que são essas variáveis como a tecnologia da informação e essas práticas de comunicação e parceria. Então, eu achei enfim, muito interessante. Não sei se isso é uma prática comum dentro desses trabalhos quantitativos, né, que utilizam base estatística, esse tipo de reespecificação. Mas eu achei muito criativo e com resultados muito instigantes, porque, de repente, variáveis que não estavam, vamos dizer assim, contribuindo tão bem ali estatisticamente, pelo menos esse foi o meu entendimento, para o modelo, nessa reespecificação, elas adquiriram um novo papel. E esse novo papel ajuda a compreender o modelo muito bem na sua totalidade. Então, eu achei muito interessante. Daí eu queria, então, se puder depois dar uma palhinha aqui para a gente, contar um pouco dessa história aí, sobre a tua visão, que já que você é um dos autores, né? E no caso, bom, da Carolina, né, eu queria fazer, além desses comentários que eu já tinha feito, né, sobre, então, esses projetos, né, alguns projetos pilotos, mas outros não, que já estão em franco desenvolvimento, né, é, eu achei, assim, muito relevante a questão dos desafios tecnológicos, éticos e jurídicos que o trabalho se propôs a realizar. Então, eu diria, ouso dizer aqui que esse talvez seja uma das grandes contribuições, né, que são justamente esses desafios, ou seja, depois desse resultado, e depois, claro que desde um trabalho que eu acho que foi muito bem feito dessa revisão sistemática da literatura e que trouxe excelentes achados, e depois vocês puderam mergulhar nesses pilotos, né, ou nos projetos que já estão em desenvolvimento, o fato de vocês trazerem esses desafios
nessas dimensões, né, de tecnologia, dimensão ética e dimensão jurídica, acho que traz realmente uma possibilidade para futuro. E aí eu queria te perguntar o que que vocês estão pensando realmente ali para o futuro. Claro que você agora está com a cabeça no teu mestrado, que me parece que você está finalizando, mas isso provavelmente já vai te abrir uma porta aí para o teu doutorado, acredito eu, né? Então, bom, esses são os meus comentários. Então, eu gostaria, assim, de primeiro passar a palavra, então, para Jordana, depois para Carolina e depois para o senhor Luiz Antônio. E aí a gente deixa aberto aqui para a gente ter essa conversa mais aberta, mais franca. Obrigada novamente, Renê, tanto pela oportunidade, né, quanto pelas observações muito positivas acerca do trabalho, não só do meu, quanto dos demais colegas que estão apresentando. Aproveitar a oportunidade de parabenizar também os demais presentes com os trabalhos. Eu realmente achei muito interessante a temática, não porque, de certa forma, está vinculada com, né, com o tema que eu apresentei, mas é porque a temática, em geral, me chama muito a atenção. Eu gostei muito dos trabalhos. Respondendo aí a sua pergunta, né, como eu vejo a continuidade, é, reforçando um pouco, né, o que eu coloquei como contribuição, como sugestão de pesquisa futura, né, a respeito de práticas e ações do poder público que estão sendo desenvolvidas, né, no âmbito da questão da inclusão do governo digital. Eu acho importante a questão das políticas públicas, né? Por mais que parece que dentro dessa temática está se falando mais do mesmo, mas eu acho um ponto interessante do trabalho foi justamente esse rigor científico, porque, olha, vários diferentes autores de diferentes áreas, né, corroboraram, demonstraram que sim, né? Que a desigualdade social é um dos entraves, né, se não o principal entrave, a questão da inclusão digital e da democracia digital, de fato, né? Então, é um obstáculo, eu acho, sério, que precisa como se diz, que precisa ser solucionado. Em questão então, de novos caminhos, eu não posso deixar de citar, fazer um link também com o trabalho da Carolina, porque eu acho interessante não só, claro, citar quais são as lacunas e as falhas que tem, né, como foi apresentado no trabalho, né, que eu trouxe, mas do ponto de vista geral, quais são os pontos positivos, né, as contribuições positivas das aplicações, né, no caso da IA, por exemplo, para o desenvolvimento do serviço público. Então, né, estudar o que está sendo colocado em prática, como que está sendo colocado isso em prática, quais os benefícios que está trazendo, eu acho que ajuda a corroborar, né, e a elevar a importância desse tema ser pautado, né, cada vez mais pautado no desenvolvimento de políticas públicas, para que se chame a atenção do cidadão, mas também das diferentes organizações da sociedade civil, né, para que isso possa ser integrado, né? Então, possa ter uma integração social. E aí, fazendo um link também com o trabalho do Luiz Antônio, que eu achei ótimo também, me chamou a atenção dos pontos que ele trouxe, né, né, do que se revelou do trabalho, a questão da motivação das pessoas, né, então as pessoas elas se sentem motivadas a participar se tiver o reconhecimento. Então acho que é tudo uma linha, que primeiro as pessoas elas precisam ter oportunidade de acesso, elas precisam ter essa educação digital, né, porque a inabilidade digital a gente sabe que é algo que se impõe às pessoas, infelizmente elas têm acesso, mas elas não têm habilidade digital. Então, sanando, né, a questão da inclusão, da habilidade digital, e aí de forma a conscientizar as pessoas a promover esse estímulo positivo para que elas tenham interesse, para que elas participem ativamente, para que elas exerçam a democracia, né, não só no campo da democracia digital, mas a democracia de fato, né, e também possam perceber esses pontos positivos de melhoria advindos com o uso das tecnologias das informações, sejam a inteligência artificial, ou seja, o compartilhamento de informações, acessos abertos, enfim,
Então, eu vejo isso tudo como um caminho, né, contínuo e que se entrelaça. E eu sou uma defensora de políticas públicas, então eu acho que é um tema, né, que é uma temática, ela deve ser explorada aí dentro das políticas públicas e que os estudos eles devem ser realizados nesse sentido de mostrar o que está sendo feito e quais os resultados positivos a partir disso, para poder chamar a atenção da sociedade geral para isso, né? Não só para que as pessoas tenham mais interesse, mas que elas possam ser de fato integradas a todo o processo. Obrigada. Excelente, só queria fazer um comentário, assim, que eu achei, eu tinha esquecido aqui, tinha feito até uma anotação, e eu acho que você fez observações muito perspicazes, assim, agora, na sua fala, onde você, então a minha observação era justamente a questão das ações integradas, né, que é um dos destaques, e dá para perceber que é justamente está muito presente no seu olhar, ou seja, você é uma pesquisadora que está muito interessada, não em pensar de forma, vamos dizer assim, separada, né, ou separados os vários eixos e as várias dimensões, mas como é que essas dimensões elas se integram? E aí foi muito perspicaz, porque justamente você fala sobre isso em relação ao trabalho do Luiz, né, como possibilidades, então, de complementação de várias ações integradas, e isso corrobora o seu trabalho, né, então, eu acho que é bem interessante isso. E também com o trabalho da Carolina, no sentido de como a IA, e aí esse entrelaçamento, de novo, né, interessante do tema aqui, né, dessa nossa sala, porque onde o trabalho da Carolina pode, né, já oferecer ali um pouco uma antevisão, né, de potencialidades, né, para as políticas públicas e para o desenvolvimento de projetos, para poder solucionar, ou pelo menos encaminhar algumas dessas questões. Então, muito, muito boa a sua fala, parabéns. Obrigada. Vou passar então agora. O próximo, quem que eu tinha falado? Bom, sintam-se à vontade também, fiquem à vontade para falar. O José Lena, ele levantou a mão. Isso, eu tinha uma pergunta, na verdade, é porque acho que é o artigo do Luiz Antônio. Ele cita na questão da metodologia dele, que é uma metodologia, né, quantitativa, e eu trabalho com metodologia estatística também, de uma forma um pouco diferente. Eu trabalho mais com questão de séries temporais na minha dissertação. E eu até abri o seu arquivo para ler, né, que você mede a questão da multicollinearidade entre as variáveis que você usou. E eu queria saber, na verdade, como você selecionou essas variáveis do seu estudo. E durante sua apresentação eu percebi uma coisa também, que é o seu Q quadrado, ele deu muito alto. E é um pouco difícil, um Q quadrado dá alto, acho que é 1673, né? Então, você faz, né, toda a questão da... É uma pergunta mais técnica, perdão, não sei se a discussão era para ser de aspectos mais gerais, porém, eu gosto muito de metodologia. E aí, né, você faz o teste de multicollinearidade, também faz o teste de Hausmann. Teste Hausmann não, outro teste. Mas eu gostaria de saber como você fez a questão da endogeneidade entre as suas variáveis, né? Tipo, sobre como cada uma acaba influenciando a outra. Mesmo sendo um modelo estrutural, acredito que deixar isso mais escrito seria interessante, né? E caso você não tenha feito, tem um teste que a gente usa, que é o teste Durbin-Hausmann, que é para medir essa questão da endogeneidade entre as variáveis, né? E por quê? Porque como isso aqui quadrado deu muito alto, me chamou a atenção, porque não é uma coisa que a gente geralmente vê, né, em trabalho estatístico. E aí, verificando a questão da heterogeneidade, porque muitas vezes essas variáveis que às vezes que a questão da multicollinearidade que você fez não são captadas. Então, ver esses testes para ver como cada variável e ver também como cada variável conversa entre si é muito importante, porque muitas vezes isso acaba, né, superestimando o seu valor. Então, é mais essa questão, né? E esse é o meu ponto. E parabéns pelo trabalho, achei ele muito interessante. Obrigado, José Lener. Eu posso comentar, professor? Aí eu vou aproveitar o gancho do José Lener para comentar o que o senhor também tinha me perguntado, né? Então, José Lener, eu acho que quando você trabalha com dados secundários, né? Então, esses dados, né, que eu trabalhei, eles são dados primários, né? A gente faz um instrumento, usa a escala Likert, né, e faz afirmações, né? Então, a gente trabalhou dessa forma e a gente faz, com base nesses valores, né, que são extraídos a partir da escala Likert, a gente fez correlação entre as variáveis, né? Então, a gente usou realmente para observar a multicollinearidade, a gente usou a correlação de Pearson, tá? E aí a gente usou esse critério
para fazer a exclusão, né? Tem até excluir, acho que 4 perguntas, porque tinham uma correlação de Pearson acima de 0,70, né? Então, a gente fez a exclusão a partir desses pontos, né? E aí é uma técnica de modelagem de equações estruturais, né? É um pouco diferente do que você usou, né? Então, por exemplo, eu trabalhei séries temporais na minha dissertação na época, porque realmente eram dados da bolsa, né? Dados da B3, que eu fiz mestrado na área de contabilidade. É, mas eu agradeço a contribuição, né? Eu acabo que aproveito o gancho, né, da sua fala e eu, assim, esse tema, né, que eu trabalhei, ele é um tema mais quantitativo e ele traz uma visão mais, assim, generalista, né, em alguns momentos. Eu tento trazer, eu tento trazer a parte mais teórica ali, porque a gente fica falando muito statistics, né? E às vezes a gente não consegue falar o que teoricamente a gente queria falar. Aí o trabalho ele é muito mais quantitativo e é mais fechado nesse sentido. Então, é, aproveitando que o professor perguntou, né? Eu acabei passando desse modelo mais quantitativo para estudar ele de uma forma mais qualitativa construtos por construtos, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, eu me identifiquei bastante com a pesquisa da Jordana e da Carolina, né? Principalmente a da Jordana pelo fato dela trabalhar inclusão digital e participação cidadã. Então, um dos pontos é a participação cidadã. Eu fiz um PIBIC com alunos, a gente até mandou agora para a revista do Serviço Público, estamos em processo de avaliação, né? Estamos numa segunda rodada, que justamente ele faz, olha, eu disse lá no meu trabalho de tese, né? Porque esse é um trabalho que vem da minha tese, que esse modelo ele fala que a participação é interessante, é importante para que a governança exista, mas nas cidades brasileiras, o que é que existe de espaços para a participação? A gente foi fazer um mapeamento a partir das cidades que dizem que é inteligente, lá naquele ranking que eu mostrei, o Citizen Motion Index, para identificar quais eram as práticas, né? E aí a gente tem várias frentes bacanas, que eu acredito que vai avançar bastante com o trabalho da Carolina, né, que traz a questão das IAs, mas ainda muito focado em ouvidoria, por exemplo. Então, isso é lei, né? É obrigação e não tem nada além do que é a obrigatoriedade, né? E aí, quando o professor fala desses avanços, né? Então, por exemplo, um avanço que eu fiz foi mais no sentido de sair de uma pesquisa mais quantitativa e ir para esse aspecto mais qualitativo para entender documentalmente as práticas, né? Então, foi uma pesquisa que eu achei bem interessante. E aí eu também tenho observado, e eu recebi isso na avaliação desse trabalho, um olhar mais crítico também para essa figura das cidades inteligentes, porque a gente traz uma discussão, né? O trabalho da Jordana também traz isso, de que a participação cidadã é importante, de que ela vale a pena, de que ela traz políticas públicas, etc. Mas a cidade inteligente ela acabou indo para um ambiente mais mercadológico, né? Então, as, as empresas privadas tomaram meio que conta assim dessa pegada da cidade inteligente para fazer propagandas, né? Então, quando eu digo lá que a governança ela é importante, que o cidadão está no centro da cidade, aí começa a ser questionado isso quando a gente traz essa iniciativa privada, né, para dentro da iniciativa pública, porque às vezes acaba ficando mais excluindo muita gente, né, porque é um trator às vezes que passa por cima da pessoa mesmo, e também a essência, né, do cidadão vai se perdendo ali. Então, nesse trabalho eu fui questionado sobre isso e a gente já trouxe uma discussão mais crítica, tem alguns estudos mais críticos que me abriu bastante os olhos também, abriu a frente, né? Então, e aí uma outra coisa também que eu gostaria de comentar era que esses nossos temas ele está muito vinculado à transformação digital e foi falado sobre isso, né? Que a gente tem avançado bastante. Acho que Jordana falou desde os anos de 2020, né? Mas isso é no âmbito federal. E aí a gente está em cascata, os municípios estão fazendo essas adesões, os estados, os municípios estão fazendo essas adesões. E o município é, na prática, quem entrega ao cidadão realmente os serviços, né? Então, como é que tem acontecido isso, né? Então, são caminhos de reflexões, assim que nas cidades para a gente entender, né? Tanto principalmente nos órgãos públicos, né? Que são tão, às vezes, precarizados e atrasados mesmo, né? Então, será que a inteligência artificial vai chegar? Como é que esse servidor vai se atentar, né, a isso? Eu estou com 2 orientandos de mestrado agora e tem um que vai trabalhar justamente essa pegada de gestão de pessoas e transformação digital, para observar dentro do setor público como é que está havendo essa adaptação, né? E o último ponto que o professor René me perguntou no início é sobre aquela questão da reespecificação, né?
A gente fez um modelo teórico, e aí ajuda até a falar sobre o que o José Helena perguntou também. O modelo teórico ele foi desenvolvido através de uma revisão sistemática. A gente fez uma revisão sistemática, fez o levantamento dos pontos e levantou ponto a ponto do que era mais discutido nos trabalhos para definir os fatores. Em cima desses fatores, a gente fez, que depois vão se transformar em construtos, né, quando a gente valida estatisticamente. Em cima desses fatores que nós levantamos, nós levamos isso para os especialistas. Aí lá os especialistas cortaram alguns, reespecificaram os nomes, né, recodificaram os nomes, sugeriram nomes mais adequados, e a gente fez esse levantamento do modelo teórico. Então, o modelo teórico ele prevê esses itens. E aí, quando a gente vai para o campo da aplicação estatística, né, para validar realmente, a gente considera a teoria e os fatores estatísticos, né? Então, a gente faz essa reespecificação é realmente entender como é que esse modelo se organiza dentro dos dados, obviamente, mas considerando a teoria. Ele não pode fugir da teoria, né? Eu não posso dizer que uma coisa existe em relação com a outra se ela não existe. Então, eles são suportados teoricamente. Então, o modelo ele talvez se movimente de diversas formas, mas teoricamente o que fez mais sentido foi esse modelo proposto, né? E essa reespecificação ela acontece, pelo menos no estudo que eu desenvolvi, né? A partir dessa base teórica. Se a gente olhar, realmente a tecnologia ela perpassa por todos os itens, né? E a participação ela engaja o cidadão. E como a gente diz que o cidadão está no centro da cidade, ela é o mais importante e faz sentido, né? E aí a gente traz os autores para isso, né? Eu deixei esse meu trabalho um pouquinho mais assim, eu fiz algumas publicações, né, sobre esse tema ao longo do doutorado, mas depois da tese a gente cansa, e aí ele ficou um pouquinho mais parado. E esse ano eu tive coragem de tirar ele da gaveta assim, e colocar de novo na praça para escutar, né, e dar mais, ver se eu dou vazão ao modelo, porque realmente é o modelo final mesmo, né? E é isso, gente. Desculpe se me prolonguei, mas eu me sinto contemplado nas falas e agradeço também para mim e os colegas. Foi uma sessão, para mim, excelente. Até aqui. Obrigado, Luiz. Obrigado pelas respostas, também ficaram bastante claras. Fico também bem contente em relação a essa, vamos dizer assim, você já tá contemplando perspectivas mais de, vamos dizer assim, de crítica social, né? Até para poder pensar nessa questão do tema da governança de cidades inteligentes, né? Porque realmente tem sido muito apropriado, né? Principalmente pelo mercado empresarial, né? E então eu acho que bem interessante para poder se pensar de forma mais crítica essas questões. Mas obrigado pelas respostas todas. Eu vou passar agora para a Carolina, também para as considerações dela, por favor. Muito obrigada. Então, gente, estudar, né, a inteligência artificial é interessantíssimo porque hoje a gente fez esse levantamento de estudo e com pouquíssimo tempo a gente já sabe que aquilo teve já um redobramento enorme, né? Então, é uma tecnologia que muda muito rapidamente. E, assim, é muito interessante ver que a utilização da maioria dos tipos de solução de IA, ela não envolve apenas, assim, instalar e usar mais uma aplicação computacional, né? Na verdade, são aplicações bastante complexas que envolvem, né, questões de qualificação, altos investimentos, financeiros, além de questões legais, de regulamentação, da utilização ética, enfim. Por isso que eu trouxe ao meu estudo um pouco dessa diferenciação, né, de aprofundamento das questões éticas, tecnológicas e jurídicas. E existe ainda uma intenção de aprofundamento, né? Eu vi as considerações dos avaliadores e achei importantíssimo. O estudo de IA, para mim, ele iniciou com mestrado, né? Eu tô na verdade, com 1 ano e 3 meses, mais ou menos. Eu vou qualificar a minha dissertação, acredito que até o final do ano, né? Então, esse tempo eu tenho feito essas investigações de IA e é um assunto que dá um brilhinho nos olhos, né? Porque quanto mais você estuda, mais você acha aquilo tudo muito interessante. Então, eu tenho uma intenção de publicar um artigo um pouco mais aprofundado sobre essas questões. E eu faço o meu mestrado, ele é profissional, então existe
a apresentação de um produto técnico tecnológico, né, para a sugestão da implementação da tecnologia no meu setor, e para o futuro próximo seria a efetiva implementação desse produto na minha unidade, né? Para mim seria uma questão realmente muito importante. E aí, essas seriam as minhas considerações. Eu queria só também parabenizar os autores, né? Que eu acabei ficando meio nervosa, assim, com os barulhos todos aqui, acabei esquecendo, mas parabenizar também, gostei muito do trabalho de todos e realmente eu verifiquei que existia essa conexão entre os três trabalhos. Eu acredito que tenha sido, né, proposital e foi ótimo para o enriquecimento desse seminário, né? Então, obrigada. Obrigado, Carolina. Vou deixar aberto também para o Fabiano. Se o Fabiano também fique à vontade, se quiser fazer alguma pergunta ou alguma consideração. Só parabenizar mesmo, né, a todos e a todas, realmente foi muito rico, né, esse momento. Como eu disse, eu já apresentei um artigo hoje pela manhã e gosto muito dessa temática, né, então me sinto muito agraciado com essas apresentações. Parabéns, pessoal. Obrigado, também, Fabiano. Guilherme, gostaria de fazer alguma consideração? Tá bem, ok. Bom, se ninguém mais quiser se colocar, nós vamos para o encerramento. Ok, eu só pediria então para o José Lerner passar para todo mundo fazer a avaliação, né? Que tem que fazer ali tem um link da avaliação, por favor. Só para vocês, por favor, avaliarem a sessão, que é um dos de praxe, né? E agradeço, então, pela participação, pelos excelentes trabalhos que vocês realizaram, né? E as apresentações, e também as interações, né? Convido para seguirem submetendo, tanto aqui no SEMEAD como também em outros trabalhos. O ano passado nós fizemos o ENAMPAD aqui na UFSC, né? Na Federal de Santa Catarina, também foi muito, muito bacana poder receber. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de vir. Esse ano foi em Aracaju, né? Que também foi muito bacana, mas enfim, em algum outro momento, acredito que a gente vai poder se encontrar. E desejo, então, uma continuidade na pesquisa de vocês, que tenham muito sucesso, tanto atualmente, nos trabalhos que estão realizando, seja no mestrado ou no futuro, e parabéns pelas pesquisas. Um abraço para todos vocês. Parabéns, Tchau, tchau, pessoal. pessoal. Obrigada. Obrigada, pessoal. Sucesso nas pesquisas aí. Obrigado, professor. Obrigado, José Lene. Até mais. Obrigada, pessoal.